Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Mirene Carina, escritora independente. Atualmente eu tenho 6 livros publicados e nesse vídeo eu vou falar um pouco da HQ do meu marido, que é o Master M, um herói brasileiro. E nesse vídeo eu vou responder um pouco das perguntas, né? E tem um convidado especial hoje, que é o autor. E aí, pessoal, bem-vindo ao canal da Mi. O Murilo Cordeiro Albuquerque, o criador do Master M. E ele que criou a história, criou 2 já, né, amor? Dois. O O Sargento Cobra e o Master M, que só é o esse meu ano, xodó. só esse ano já tem 2 publicações. Nos né? no primeiro semestre eu soltei o Master M e agora no segundo semestre eu consegui fazer o Sargento Cobra. Então. Aí hoje eu vou perguntar para ele algumas perguntas, né, sobre esse mundo literário, como foi ser um autor independente também. E ele vai responder todas as perguntas que eu acho que vocês também têm curiosidade de saber. A primeira pergunta que eu queria, que eu pensei, né, foi de quando que você criou a história do Master M? Vamos lá, vamos começar pelo começo, que é uma história um pouco longa. Na verdade, eu sempre gostei de super-herói, de vilões e de história. Só o que acontece, antigamente, ali quando eu tinha meus 13, meus 10, de 10 a 13 anos, eu sempre queria inventar um super-herói, por causa que eu sou muito fanático pelo Superman. Tem muita história do Superman aqui. Muito parecido também. Muita história do Superman que eu tenho aqui, história em quadrinhos, que praticamente não tem nem pra comprar mais. E o que acontece? Eu sempre tive a ideia, né, de escrever. Só que quando eu fui pesquisar para escrever, para desenhar as histórias, eram tudo muito caro. Era fortunas. Por exemplo, um desenhista profissional para desenhar do jeito que eu quero custa na faixa mais ou menos de uns 5 a 10 mil reais para o cara fazer tipo 3 folhas de desenho. Tipo, você pagava de 5 mil, o mais barato que eu achei era 5 mil reais até 10 mil reais para o cara fazer 3 desenhos. E se eu não gostasse, tinha que pagar de novo e o cara refazer os desenhos. Então era um sonho que eu acabei colocando na gaveta, né? Acabei colocando na gaveta. Eu não desenho profissional, eu desenho. Eu só desenho, não sou um profissional, mas o que acontece, gente? É o custo, é muito caro. E para começar, só para começar a desenhar, tinha que investir muito pesado, principalmente numa boa editora, né, para publicar os livros, que é uma fortuna. Coisa assim de 6 a 8 mil reais, porque a minha mãe foi atrás de uma editora, eu não conhecia a Milene na época, e minha mãe pagou na faixa de 5 mil reais. E o da minha mãe não tem desenho, poucos desenhos que tem, custou... Só revisão. Só revisão. E a capa, né? E eu vou te falar, eles não ainda fizeram a revisão manualmente, a leitura e a correção. Eles colocaram num programa, e esse programa corrige automático e publica. 5 mil reais para fazer isso. Acho que saiu o quê? Acho que foram 1.000 unidades, deu 5 mil por aí de unidades do livro. Foi uma caixa fechada, gente. Uma caixa fechada, assim, com o livro pronto para venda. Eles publicaram e falaram, 5 mil reais. Só. A história em quadrinhos saiu mais cara do que o livro da minha mãe. Isso porque a minha história em quadrinhos tem uma faixa, acho que de quase 50 páginas. Por aí, tá? Na época, gente, eu coloquei na conta, saiu 28 mil reais para publicar uma história em quadrinhos com essa qualidade. Com a folha que eu quero, com a cor que eu quero e com a qualidade que ele tá então, aqui. Aí eu quero fazer as perguntas, né? Pode fazer. E se deixar o Murilo Pode fazer, pode falar. Ele é youtuber, tá, gente? Por isso que ele já é acostumado a falar com a câmera. No canal por isso tá que embaixo, ele galera. gosta de falar, né? Não tem vergonha nenhuma de falar na câmera. Que ele é youtuber até antes que eu, né? Ele que incentivou eu criar esse canal. Então,
A segunda pergunta, né, que eu queria fazer é desde quantos anos que essa história tá na sua mente, assim, para você colocar em prática, né? A história na minha mente Desde quando você era adolescente? na verdade começou quando eu tinha 10 anos, gente. Na E verdade. agora você tá com 28, 18 anos. 18 anos na minha cabeça a história. Isso planejando, só apenas planejando, porque eu não conseguia publicar. Então eu desenhava no papel, eu escrevia no papel, com o sonho de um dia realizar isso aqui. Sim. Foi até mais rápido, até eu comentei com a minha, nossa, mas foi tão rápido publicar o Master M. Mas por que foi rápido? Porque eu tinha detalhes por detalhes na minha cabeça. E as informações certas, E as informações certas. Por isso que eu criei esse canal também, porque realmente tem muitos autores, eu também fui essa autora que sonhava em publicar, que não tinha condições de publicar por editora, né? Então, quando eu descobri o clube de autores, criou uma porta assim, totalmente nova, né, para esse mundo literário, para ter a condição de publicar um dia, né, que é o que muitos de vocês também relatam aí nos comentários, né, por isso que também eu tive essa ideia, né, junto com o Murilo, de criar esse canal realmente para divulgar a informação, divulgar que todo mundo pode realizar o seu sonho, né, igual o sonho do Murilo ficou 18 anos na mente dele, sem ele ter a informação que podia publicar. E né? não tem na internet as informações. Quando eu fui publicar o da minha mãe, o que eu pesquisei e não achei, gente, é um absurdo. Hoje, nossa, totalmente diferente. Totalmente sem informações, né? Tem muita gente que não sabe realmente por onde começar. Então, meu canal é basicamente isso, né? Para explicar como começa, como ser um autor independente realmente. E tá, agora a terceira pergunta. Bora. A terceira pergunta é como que você criou as imagens? Que é a pergunta que mais tive aí, que é como você criou as imagens. Um inscrito perguntou isso. Então. Coloca aqui a fotinha dele aqui. Ó. Como criou as imagens, né? Como que você fez essa questão de criar os quadradinhos, né? Da HQ. Vamos lá. A parte de como eu já tinha anos e anos com ele na minha cabeça, então foi fácil. Só que eu não pude publicar nas redes sociais, não pude publicar em lugar nenhum, porque alguém poderia me tomar a ideia do super-herói. Como eu não tinha ideia de como tirar direitos autorais, não tinha ideia de o que fazer, se alguém puder pegasse uma história e publicasse, eu tinha perdido tudo que eu pensei ao longo dos anos. Então era só aqui dentro. É só aqui dentro que eu deixava ele guardado. E como que foi, gente, desenhar o Master M? O que acontece? Como eu desenho pouco, e mesmo assim é caro pedir para um desenhista, eu tive que pedir ajuda para umas plataformas. Mas como que eu fiz? Primeiro, antes de tudo, eu elaborei o herói à mão. Como assim, Muri? Como você elaborou o herói na mão? Você desenhou? Não. Quase. Eu fiz toda a parte física e escrita. Por exemplo, um homem branco, de cabelo castanho ou cabelo preto, com altura de 1,85, com 2 braços, 2 pernas, masculino, forte, olhos claros. Então eu fiz o detalhe por detalhe. Aí eu fui depois elaborar a roupa e depois o M, né? Que o M dele tem um significado. E eu falei, agora eu preciso desenhar, né? Eu preciso desenhar o super-herói. E na época, tinha acabado mais ou menos, pouco tempo atrás, entrou o Chat GPT. Ou qualquer plataforma aí que você conhece. Só que é o seguinte, eu paguei para a plataforma de inteligência artificial, eu paguei acho que 120, foi $20 que deu na moeda de hoje, R$110, eu acho que foi isso, eu paguei em dólar, mas deu R$110, isso um mês, tá? Então eu tinha um mês para elaborar ali os desenhos, para aproveitar, senão eu tinha que pagar mais $20, que daria cento e poucos reais, e isso se o dólar não subir. A dica é você realmente ter a história toda planejada para você colocar em prática. Exato.
e economizar o máximo possível. Tentar terminar nesse Exato. mês, né? Então, como eu tinha já em mente, então acho que um mês daria pra mim. Então eu chegava à noite, a Milene sabe, chegava à noite e ficava às vezes até 1, 2 da manhã descrevendo o herói. E aí quando você paga, por que eu falo para pagar a plataforma? Porque ele vai te dar, ele vai enriquecer os detalhes. Vai vir com poucas falhas, mas mesmo assim você tem que saber desenhar um pouco. Porque ele vai te entregar, se ele acertar de primeira, você vai colocar ele num programa, por exemplo, essa capa. Eu desenhei alguns detalhes da capa, o IA me deu, só que eu não usei ele, peguei da IA e coloquei para cá. Não, eu peguei a imagem, coloquei no Photoshop ou no CorelDRAW, tá? Porque tem que ser imagem em alta resolução. Então eu coloquei no Photoshop e eu arrumei alguns detalhes, porque quando o IA dá para você, vem tudo bugado. Às vezes vem o braço torto, mesmo você pagando, vem às vezes o rosto com defeito. Então o que acontece? Não é totalmente exato. Não é totalmente exato. Eu sofri muito com o rosto do personagem. O que eu acabei fazendo? Tirei uma foto do meu rosto e usei pro personagem. Acabei usando pelo personagem. Então ali na verdade, gente, é o meu rosto com os detalhes que eu mudei um pouco. A mão. Por exemplo, o pessoal fala de desenhar com o mouse. Eu não recomendo. Se você tem essa habilidade, legal. Eu tenho o pad. Acho que o meu pad... Deixa eu pegar o meu pad para mostrar para vocês. Eu tenho esse pad aqui, ó, para desenho. É um pad, gente, custo-benefício muito bom, tá? Canetinha, muito bom e resolveu o meu problema com o pad. Então, que legal. Descreve o seu herói, descreve a história, coloca e eu faço isso cena por cena. Eu tenho que descrever a cena, aí a IA me dá uma imagem e erra, e tem que fazer de novo, e erra de novo, porque ela não sai de primeira. Mesmo você pagando, erra muitas vezes. E quando ela acerta, eu pego a imagem, coloco num programa, no Photoshop ou no Corel, para corrigir. Então, mesmo assim, ficou trabalhoso, mas adiantou já um passo para mim. Já não começo do zero, entendeu? Você corrige em vez de começar do zero. É trabalhoso, mas é gostoso ver depois a obra pronta, assim. Então, e a questão da publicação em si, né? A gente fez junto, né, lá no clube, né? A gente tirou um dia para só fazer a publicação, ajeitar os detalhes, né? Que alguns últimos detalhes. Mas eu também tenho um vídeo aqui no canal, né? Explicando passo a passo como que se publica um livro pelo Clube de Autores. Publicar o livro publicar HQ é a mesma coisa de publicar um livro, não muda nada. Essa era uma dúvida que eu tinha. Não muda nada, é só você enviar o arquivo do mesmo jeito, igual tem o livro escrito, né? Mas aqui é um arquivo de imagem. É um pouco mais pesado também, tá, gente? A única coisa que a gente teve que fazer foi compactar o arquivo. Porque acho que é só até 300 megabytes que roda no site. E a história em quadrinho estava muito acima. Eu tive um pouco de trabalho. A gente teve que compactar o arquivo para ele ficar menorzinho, mas ainda com a qualidade, para fazer o upload lá no site do clube, né? E no final deu tudo certo, né? Já tá na segunda HQ. Em breve vai vir mais. E a segunda deu mais trabalho de fazer ainda, porque tem muito mais páginas, gente. Tem muito. Mais de 100, né? É que essas duas histórias em quadrinhos histórias que eu já tenho em cabeça há muito tempo. Não como o Master eu tive desde os 10. O Sargento Cobra, ele foi de uma ideia que eu tive de um filme, O Resgate do Soldado Ryan. Então, quando eu assisti esse filme, eu comecei a elaborar essa história. Não é igual eu, de 18 anos, é o Master M. O Sargento Cobra, 8 anos elaborando na cabeça. Então, mas ainda é muito tempo, muito né? Tempo. É muito tempo também. Então, é por isso que eu criei o canal, para compartilhar realmente a informação, para todo mundo ter a oportunidade de ser um autor, de colocar realmente as suas histórias num papel físico, né? Igual que tá aqui no papel físico. E um papel bom, hein? Né? Que ter essa emoção, né? Que eu até gravei também Murilo abrindo o pacote, né? Ter essa emoção de realmente ter a sua ideia, né, nas suas mãos é uma sensação única, assim, que só quem é autor e pega a sua história física sabe como é a sensação de ter algo que só estava na sua mente, né, ser
ser realmente um produto que as pessoas podem comprar e ler e guardar, né, com elas na estante. Então é algo muito gratificante assim ter esse canal e quero continuar aí compartilhando as informações com vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que a gente responde, faz vídeo e responde vocês. Então, a gente pode fazer a parte 2, né? Exato, Dependendo aí só vocês perguntarem. De quantos comentários. Teve uma pergunta também, que um rapaz me fez no Instagram, no direct do Sargento Cobra. Ele falou que se muda o preço pela quantidade de páginas. Mas aí tem que saber se ele está perguntando de livro só escrito ou de história em quadrinhos. E aí a menina que vai saber responder, porque eu não faço ideia. Muda, gente. A quantidade de páginas é o que precifica seu livro, na verdade. A capa não diz muita coisa, mas a quantidade de páginas, especialmente, é o que vai alterar no valor final do seu livro. Eu acho que principalmente história em quadrinhos. Especialmente imagens. Porque imagem eles cobram uma taxinha a mais, né? A gente teve uma taxa maior. Porque é bem mais detalhado, mas a qualidade da imagem é muito boa do Kruger. Até o Sargento Cobra ser o mais caro do que o Master M, na verdade, pra fazer. Por causa da quantidade de páginas que tem. Que essa daqui tem quantas? Né? Acho que tem 45 páginas essa aqui. 34 ou 45, eu não me lembro. O Sargento Cobra tem quase 110 páginas. Então, dependendo do número de páginas, e ficou bem caro, na verdade, altera o valor, realmente. Mas é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários, né? Que a gente vai estar respondendo. E se quiser que a gente grave mais vídeos juntos aí, falando sobre diversos assuntos, não só o assunto literário, é só deixar nos comentários. Só deixar nos comentários, então, que a gente vai postar. Qualquer ideia de vídeo, é só deixar nos comentários que a gente pode fazer. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Visita o canal dele. Visite o canal, Filho Único. Filho Único Oficial. A minha vai deixar as histórias em quadrinhos pra compra aqui embaixo. Vou deixar o link do canal também. No descrição do Master M e do Sargento Cobra. Isso. E ele também é YouTube, se inscreva no canal dele. Conheça as histórias que ele tem agora, né? Os 2 livros que foi lançado aí. E até mais o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.